Tema da mensagem: apoiar conspiradores é muito perigoso. Veja o que aconteceu com Aitofel. Não importa se você tem motivo para ficar do lado do conspirador do seu líder. Melhor é agir corretamente e não com vingança. Tem uma história em 2 Samuel de um conselheiro do rei que era um gênio. Naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fosse a palavra do próprio Deus, 2 Samuel 16, 23. Mas houve uma conspiração contra o rei de seu próprio filho Absalão, que tomou o reino e juntou aliados. O rei teve que fugir do palácio para não morrer e deixou algumas concubinas que ele tomara para gerar filhos e filhas para trás. Absalão tomou Aitofel como seu conselheiro, pois conhecia o palácio e tinha acesso diário a Davi e a tudo o que estava acontecendo no governo. Aitofel concordou em trair o seu amigo Davi. Parece que ele não quis desperdiçar a chance de se vingar dele. Aitofel era avô de Betseba, que no passado Davi tomou por mulher, sendo ela casada com Urias. Davi tinha cometido adultério com a neta de Aitofel. Também planejou a morte de Urias, o marido dela. Sabemos que Deus, pela sua misericórdia, atendeu ao pedido de perdão de Davi e poupou a sua vida. Mas as consequências dos seus pecados vieram, alguns dos seus filhos trouxeram desonra a ele e ao seu reinado. Em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O oposto aconteceu com Aitofel. Ele sabia que estava sendo traidor e injusto com o rei Davi e não se arrependeu disso. Ao ser solicitado por Absalão para dar o primeiro conselho, disse, 2 Samuel 16, 21, tenha relações com as concubinas de seu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem. O conselho era para Absalão mostrar que realmente era inimigo do seu pai, para todos os conspiradores inimigos que se juntaram contra Davi. Davi, sabendo que seu ex-amigo se aliou ao seu inimigo, orou a Deus pedindo para que Deus transformasse em loucura todo o conselho que ele dissesse. E quando chegou a hora de Aitofel aconselhar novamente Absalão, seu conselho não foi aceito. Absalão preferiu o conselho de Uzai, amigo de Davi, que ficou no palácio para ajudar a Davi. Quando Uzai entrou, Absalão lhe disse, Aitofel deu-nos o conselho dele. Devemos fazer o que ele diz ou você tem outra opinião? Uzai respondeu, o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. 2 Samuel 17, 6, 7. O conselho de Aitofel era para que fossem perseguir Davi imediatamente. Uzai, amigo de Davi, pensou em ganhar tempo para Davi atravessar o Jordão com o pessoal e apresentou outro plano. Ele buscou atrair a vaidade de Absalão quando disse para esperar e reunir todo o exército de Israel para o ataque. Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Uzai, o arquita, melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel a fim de trazer ruína sobre Absalão. Está em 2 Samuel 17, 14. Nós estamos vendo aqui o agir de Deus, a resposta de oração de Davi. Não importa quantos conspiradores conspiram contra nós, nossa oração ao Senhor será respondida e o nosso livramento será determinado de uma forma ou de outra por Deus. Glória a Deus. A história de Aitofel, que mesmo agindo de forma errada não pediu perdão a Deus, terminou de forma trágica. 2 Samuel 17, 23 diz, vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para a sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. O suicídio de Aitofel foi motivado não apenas pelo desprezo que recebeu por ter o seu mais recente conselho ignorado, mas também por constatar como eram pequenas as chances do sucesso de Absalão. Sabemos que no fim da história, os homens de Davi mataram Absalão e Davi planteou a morte dele.
Um homem tão inteligente como Aitofel podia ter perdido o perdão ao Senhor do seu erro de traição e confiança no narcisista Absalão. Mas, quando percebeu que teria que enfrentar as consequências dos atos dos seus erros, ele se desesperou e cometeu suicídio. Aitofel não conhecia Deus como Davi conhecia. Davi conhecia, sabia que Deus podia perdoar e livrar, mas Aitofel não. No Salmo 32:1, Davi diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Nosso Senhor quer que o culpado se arrependa e não venha cometer suicídio. A culpa, quando ela é exposta, traz vergonha e dor. Mas Deus tem um plano para a reconciliação, para perdão de pecados e uma nova vida com Cristo. Jesus disse para a mulher apanhada em adultério. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. João 8:11. Amém?